Uma pergunta que muita gente me faz: pessoas com diabetes podem usar corticoide? Nesse vídeo eu vou te ajudar a esclarecer com algumas informações e com algumas experiências que eu já vivi em relação ao corticoide e o diabetes. Aliás, eu tô vivendo, tá, pessoal? Tô gravando esse vídeo, não sei se vocês perceberam, mas esse lado aqui tá um pouco mais inchado. Eu precisei tirar um dente. Eu já tô gravando um vídeo mostrando como tá sendo esses dias. Mas no dia em que eu fui remover esse dente, meu dentista me deu uma quantidade de corticoide, né? Para evitar qualquer situação, para prevenir, né, qualquer complicação em relação a esse procedimento que eu precisei passar. E aí, o que aconteceu, né? Antes de eu responder se diabético pode ou não pode, eu vou contar a minha experiência, tá? Eu tomei 10 gramas de corticoide, né? 10 miligramas de corticoide. E aí, na minha cabeça, eu pensei, não é uma quantidade tão grande, mas o dentista foi cauteloso, ele conversou comigo e falou assim, eu preciso te dar pelo menos, normalmente eu dou o dobro, mas eu vou te dar essa quantidade e para poder prevenir qualquer situação que venha acontecer, né? E aí, beleza, eu tomei. No outro dia, eu não conseguia baixar a glicemia de maneira nenhuma, sempre acima de 300, assim. E eu tentava e tomava insulina como se fosse água e tal. Imediatamente eu falei com a Denise Franco, né, que além de ser minha vizinha, minha amiga, é também a endocrinologista que também está me acompanhando. E aí ela falou assim, Tom, vamos ter que recalcular tudo. Você tá com... Essa é a ação do corticoide, você vai ficar uns dias ainda, né, com essa resistência. Aí o que a gente teve que fazer? Só para vocês terem uma noção, tá? Eu tomo normalmente de 22 a 24 unidades de insulina basal, que é aquela insulina de ação mais lenta, né? O que eu fiz? Eu tive que praticamente dobrar, tá? Eu cheguei a tomar 37 unidades durante 3 dias por conta da minha glicose alta, né? Em razão do corticoide. Além disso, né, eu faço contagem de carboidrato. Então, para cada uma unidade de insulina, aliás, para cada 15 gramas de carboidrato, de 15 a 12, depende do momento do dia, né? 15 gramas ou 12 gramas de carboidrato, eu aplico uma unidade de insulina. Nesses dias, eu tive que ser mais drástico, assim, em relação a esse cálculo, né? A Denise me orientou a fazer o seguinte, para cada 5 gramas de carboidrato, eu tomava uma unidade de insulina, ou seja, eu tive que triplicar a quantidade do cálculo, né, que eu fazia em relação, só para vocês verem essa resistência que acaba acontecendo. E durante a pandemia, a gente viu também, né, notícias e conversando com pessoas, tive Covid, fiquei internado e depois eu tive diagnóstico de diabetes. Possivelmente essas pessoas, né, já tinham uma questão genética, uma probabilidade, mas o uso, né, do corticoide no tratamento da Covid-19 também, né, fazia com que a glicemia ficasse um pouco mais alta. E aí algumas pessoas receberam um diagnóstico por conta desse uso. E eu estou falando isso baseado em informações obtidas com médicos que eu estava conversando durante a pandemia, quando eu trabalhava numa emissora de TV e eu cobria, né, esses casos de Covid-19. E até mesmo a Denise e o Dr. Rodrigo, eles já falaram isso aqui no canal sobre o diagnóstico, né, que acabou que muita gente teve diagnóstico de diabetes tipo 2, no caso, depois da Covid-19. E a resposta que todo mundo quer saber, né? Então, peraí, diante de tudo isso, diabético não pode usar corticoide. Na verdade, isso depende muito do que o médico que estiver te atendendo avaliar no momento. Se essa for a única alternativa, aí vai ter que colocar na balança e saber, né? Por exemplo, tem um remédio que é muito usado, né, quando você tem alergia, né? Eu tenho crise de sinusite, rinite, que chama, o nome comercial é prednisona, e ele tem corticoide. Teve uma época em que, eu não sei, por falta de informação talvez, né, a minha médica acabou pedindo para eu tomar prednisona, só que eu não fui avisado que isso impactaria na minha glicemia.
e foi um período assim de glicose a mais de 400, né? E o risco de entrar em cetoacidose. Então, a resposta é o seguinte, né? Conversando com todos esses especialistas com quem eu convivo, com quem eu converso, se não tiver outra alternativa, aí não tem jeito, né? O corticoide de fato é muito poderoso, ajuda em vários aspectos da saúde, mas no caso de quem convive com diabetes, né? Se tomar, vai ter essa glicose alta e uma resistência muito grande para poder conseguir baixar. Por isso a gente tem que ficar atento. Quando a gente vai ao médico, por exemplo, e passa alguma medicação, pergunte se tem corticoide, porque se tiver, isso pode gerar aí uma hiperglicemia durante alguns dias. E é assim, né? Eu tomei um dia, fiquei uns 2, 3 dias ainda tendo o efeito do corticoide. Então é importante a gente ter essa informação para saber o que fazer quando for preciso tomar o corticoide, né, em caso de um tratamento que aí não tem outra alternativa. É isso, bom senso e avaliação médica, né? É sempre isso importante. O médico ele tem que saber toda a situação, saber, né, que você convive com diabetes e colocar na balança, né, o que é prioridade no momento. E aí, se for deixar a glicose um pouquinho mais alta, aí também fazer os ajustes da insulina, se toma insulina, fazer alguns ajustes, né? Agora, para quem tem diabetes tipo 2, eu fico pensando, né? Que aí não toma insulina, aí fica mais difícil de controlar. Então, é importante a gente saber que corticoide, ele afeta demais a glicemia. Não significa que quem tem diabetes nunca deva usar, até porque pode ter outros problemas que precisam, né, do corticoide, mas é saber que precisa ter muito cuidado e cautela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Eu vou fazer um vídeo mostrando um pouquinho dessa realidade depois de tirar o dente, como está sendo aqui a rotina, depois eu mostro para vocês na semana que vem. Deixa aqui seu comentário, compartilhe o vídeo e vamos juntos levar informação a quem precisa. Beijo e até mais. Ative o sininho, tá? Pra gente mandar a notificação quando a gente publicar. Valeu, tchau, tchau.